Vamos começar a aula 13 e a gente vai fazer uma síntese de toda a teoria que a gente estudou na aula anterior, de modo a descobrir como se encontra a solução geral de uma equação diferencial linear homogênea de ordem 2. Pois bem, se a gente tem uma equação diferencial linear de ordem 2, homogênea, ela tem esse formato aqui, ali y igual a 0. Às vezes, guys, a gente destaca um 2 aqui, indicando a ordem 2. Um 3, indicando a ordem 3. Mas como para nós iremos trabalhar somente com equações de ordem 2, não precisa colocar esse 2, que já fica subentendido. Pois bem, vamos lembrar o que é um conjunto fundamental. Um conjunto fundamental de soluções é o quê? É um conjunto com várias soluções de uma equação diferencial. Não só isso. Esse conjunto tem a quantidade de soluções nesse conjunto é igual à ordem. Então, no nosso caso, que estamos trabalhando com ordem 2, nosso conjunto fundamental vai ter sempre duas soluções. Então, o que é um conjunto fundamental de soluções em uma EDLH de ordem 2. O conjunto fundamental, galera, ele é definido para equações homogêneas, tá? Homogêneas. Então, o que é um conjunto fundamental de soluções em uma EDLH de ordem 2? É um conjunto constituído de duas soluções da nossa equação. Duas. Conjunto fundamental para nós vai ser duas, porque nós trabalhamos com ordem 2. E, além disso, não pode ser duas quaisquer. Essas duas são o quê? LIs. Essas duas são LIs. Vou apagar aqui e vou dar um destaque. Professor, não lembro direito o que é LI. Guys, o LI você pode verificar através do Wronskian, mas um conjunto LI com duas funções, dois elementos ou duas soluções, como queira, tem uma outra maneira de verificar mais simples. Pois bem, para a gente imaginar o LI, a gente pode imaginar como vetores. Imagine dois vetores. Guys, L e LD com dois vetores é um pouco mais simples de visualizar. Se esses dois vetores forem colineares, ou seja, estiverem na mesma direção, pode ser até sentidos diferentes. Então eles são LDs, eles são linearmente dependentes do outro. Um depende linearmente do outro. Para que dois vetores sejam LIs, basta eles possuírem direções diferentes. Então aqui nós temos vetores LIs, LDs. Então basta possuir direções diferentes. Ou seja, um não é colinear do outro. Então, verificar que dois vetores são LIs é um pouco mais simples. Basta um não ser colinear. Para quem não lembra, colinear significa que um é múltiplo do outro. Então, se você tiver que um vetor é múltiplo do outro, eles serão LDs. Caso contrário, os LIs. Dessa forma, é mais simples de verificar se duas soluções, soluções serão LIs ou LDs. Por quê? Basta verificar se uma é ou não é múltiplo do outro. Por exemplo, guys, as funções 3 exponencial de x e 5 exponencial de x são naturalmente LDs. Por que LDs? Porque uma é múltiplo da outra. De fato, essa 3 exponencial você pode escrever como sendo o quê? Como sendo 5x, aí eu divido aqui por 5 para matar 3. Pronto. Você pode escrever dessa maneira. Cancela e volta. Então, quando você escreve dessa maneira,
Perceba que ela é um múltiplo dessa função aqui, ó. Dessa função. Ou seja, essas duas são LDs. Agora, se você pegar essa função exponencial de x e exponencial de 2x, essas duas funções, elas não são múltiplas uma da outra. Não tem como escrever essa igual a um número vezes essa. São LIs. Ou seja, do ponto de vista de dois vetores, é muito mais simples olhar CLI, o CLD, sem precisar do Wronskiano. Mas se você não se sentir confortável, use o Wronskiano. E aí você se pergunta, então, professor, para que a gente viu o Wronskiano? O Wronskiano será utilizado para um método de solução no futuro não tão distante. Por isso que a gente viu ele. Então, e além do mais, a teoria com o Wronskiano, ela vale para mais ordens. Mas o caso 2 ele é bem mais simples. Se eu apresentar para vocês as funções seno e cosseno. Seno e cosseno, uma não é múltiplo da outra. Então, são naturalmente funções LI, soluções LI. Ok, guys? Por isso é mais fácil de ver ali. Então, para nós, voltando, conjunto fundamental é o quê? Vão ser dois conjunto com duas soluções LIs. Pronto, morreu. Morreu o assunto, é isso. Duas soluções LIs. Como são LIs, nenhuma é múltiplo da outra. O que esse nosso último teorema diz? Cadê? Último não, penúltimo. O que esse teorema diz? Isso aqui é interessante. Ele diz o seguinte, que para a EDLH, veja bem, então, para uma EDLH, equação diferencial linear homogênea, né, existe um conjunto fundamental de soluções. Isso aqui que é o primeiro grande passo. Então, guys, se você tiver uma equação de ordem 2, está aqui uma equação de ordem 2, equação diferencial linear homogênea, importante, sempre vai ter um conjunto fundamental. Então, sempre vai ter o quê? Duas soluções LI. Sempre eu consigo, de alguma maneira, duas soluções LI em um intervalo. Todas elas definidas em um intervalo. Mas sim, professor, e o que eu faço com essas duas soluções LIs? Aí que vem aqui o nosso grande teorema, que é o teorema 4.1.5. O que esse teorema diz? Ele diz o seguinte: se você tiver um conjunto fundamental, olha, um conjunto fundamental, vou dar os destaques, parte importante. Se você tiver um conjunto fundamental, e a gente sabe que tem conjunto fundamental por causa desse teorema. E o teorema garante que sempre vou ter conjunto fundamental. Só um detalhe, tá, guys? Eu não estou falando de qualquer ED. Eu estou falando da EDLH. Não esquecer disso. A homogênea. Então, se você tiver um conjunto fundamental, e a gente sempre vai ter, eu já sei disso, eu consigo já a minha solução geral. Eu já consigo. Quem vai ser a solução geral em um intervalo? Vão ser a combinação linear do meu conjunto fundamental. Combinação linear. Então é isso que... Olha como é forte. Se eu tiver um conjunto fundamental de soluções de uma EDLH, então, então a solução geral será a combinação linear. Esse símbolo, pode olhar direitinho, que isso aqui é a combinação linear. A combinação linear do meu conjunto fundamental. Então matou. Ou seja, isso aqui já me diz como é que eu vou resolver qualquer DLH de ordem 2. E como é que eu resolvo qualquer DLH de ordem 2? Simples. Tem uma EDLH, o que você vai fazer com ela? Você sabe que sempre vai ter um conjunto fundamental. Então, por algum método, você vai lá, busque lá. Duas soluções ali, que é o quê? O meu conjunto fundamental. Primeiro passo para resolver uma equação, uma DLH de ordem 2, é o quê? É encontrar o conjunto fundamental. Como a gente encontra? Não sei, mas o primeiro passo é esse. Primeiro passo. Encontrou? Pronto. Pegue a combinação linear dessas duas soluções ali, que é o meu conjunto fundamental, e acabou. Isso aqui será o meu sol
geral, a minha solução geral da minha equação. Acabou. Então, guys, resolver uma equação diferencial linear homogênea de ordem 2 é um pouco mais simples. Basta encontrar o conjunto fundamental e acabou. É tetra. Acabou. Achou o conjunto fundamental. Jogue aqui e você tem a solução. Ou seja, tem o conjunto. Aqui tem a família. Solução geral é a família de todas as soluções. Essa família, guys, vai estar definida em um só intervalo. Isso é importante dizer. Então não vou me preocupar com o intervalo, porque elas vão estar definidas todas em um mesmo intervalo e pronto. Aí, ou seja, qual é o grande objetivo, qual é o grande problema em uma equação de ordem 2, uma DLH? O grande problema consiste em achar essas tais duas LIs. Então, tudo que a gente viu na aula anterior, toda a teoria foi para chegar a essa conclusão. Seguinte, olha, eu tenho uma DLH, então eu só tenho que me preocupar em achar duas soluções LIs. Ache duas, que o resto a gente consegue. Duas LIs. Toda aquela construção da aula foi para isso. Para concluir que eu preciso de apenas duas soluções LIs e pronto. Se eu tiver duas, eu já tenho a minha solução. Portanto, guys, a partir de hoje, nossos esforços serão em encontrar as duas soluções LIs das nossas equações diferenciais. Esse será o nosso foco, porque, lembrando, encontrei as duas, eu tenho a minha solução. É isso, espero que esteja claro e... Thanks. Próximo vídeo, a gente já começa com o nosso primeiro método de encontrar soluções LIs.